Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Minha trajetória profissional toda foi sempre trabalhando na área de administração de empresas, prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, do exterior, prioritariamente desenvolvendo ações na área de planejamento estratégico, que é a minha experiência, o meu forte. Além disso, com estudos de viabilidade técnica, econômica, elaboração de projetos, programas na área de responsabilidade social, sustentabilidade, formação de lideranças, projetos na área de educação, na área de agronegócios também. Ao longo dessa minha carreira, eu obviamente fui fazendo uma convivência e entendendo como funciona essa dinâmica do mundo empresarial. Em 2006, comecei a fazer a minha carreira, vamos dizer assim, enquanto investidor, né? Então, são 14 anos que eu invisto na Bolsa de Valores. E essa experiência enquanto consultor empresarial, essa oportunidade que eu tive de aprender convivendo com as diretorias, os grandes CEOs de diversas empresas, me permitiu ter um olhar, vamos dizer assim, mais diferenciado para entender as estratégias das empresas, entender os seus posicionamentos de mercado, os seus desafios, verificar as suas vantagens competitivas. Isso acabou me ajudando muito enquanto investidor. E eu elaboro as minhas estratégias sempre olhando as empresas, porque se você quer comprar uma ação, a ação é uma parte de uma empresa. Então você precisa estudar a empresa. Essa é a coisa que você tem que ter na sua cabeça. Você precisa estudar empresas para investir na Bolsa de Valores. Eu criei o canal de renda para quê? Para compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas vivências, as coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que eu fiz que deram errado. Compartilhar com vocês essa trajetória enquanto investidor e desmistificar muita coisa que existe aí e tentar simplificar para vocês todo esse meu processo de aprendizado. Eu espero que esse conteúdo possa ser útil para vocês, para que assim vocês possam montar as estratégias de investimento de vocês e conseguirem obter melhores resultados ao longo do tempo. Nesse vídeo de hoje, a gente está iniciando uma nova série de vídeos e eu vou focar nessa série de vídeos a questão da importância de se olhar as empresas, em especial verificarmos por que algumas empresas sobrevivem ao longo do tempo e por que outras não conseguem sobreviver. Essa é uma questão que a gente precisa entender, precisa estudar, precisa analisar. Nada melhor do que buscarmos inspiração e conhecimento com a maior autoridade internacional que existe sobre esses assuntos. Estou falando do norte-americano chamado Jim Collins. No nosso canal eu já recomendei que todo mundo deve ler todos os livros do Jim Collins. Se você quer ser um investidor na Bolsa de Valores, você precisa ler os livros do Jim Collins. E quem é o Jim Collins? O Jim Collins ele é o mais respeitado pensador na área de administração de empresas, na área de negócios do mundo atualmente. Ele é considerado o grande sucessor do pai da administração moderna, que foi o Peter Drucker. E o Jim Collins ele acabou sucedendo o Peter Drucker, que já faleceu, já escreveu alguns livros e todos eles foram considerados best-sellers nos Estados Unidos. Ele já foi traduzido para mais de 35 idiomas e é uma pessoa que vem se tornando cada vez mais uma grande referência para mais e mais pessoas no mundo inteiro nessa área de gestão, nessa área de liderança. Muito bem, o Jim Collins ele estudou e se formou na Universidade de Stanford, depois ele foi professor na Universidade de Stanford e foi reconhecido como uma das maiores autoridades do ensino nos Estados Unidos, né? Mais à frente ele criou um centro de estudo e de pesquisas chamado Boulder, cuja sede é no Colorado, nos Estados Unidos, onde ele continua realizando grandes pesquisas, sempre tentando entender o universo empresarial. No Brasil, ele virou referência e consultor de dois grandes empreendedores, de dois grandes empresários, o Jorge Paulo Lema, da Ambev, e o Abílio Diniz,
desde a época que era CEO e dono do grupo Pão de Açúcar, né, o principal acionista. Muito bem, em 2010 eu tive uma oportunidade singular que foi fazer um curso com o Jim Collins. Ele veio ao Brasil e nessa ocasião eu já tinha lido alguns livros dele e tive essa oportunidade de fazer um curso. Foi um curso restrito, um curso de 1 dia e meio. Cerca de 45 executivos no Brasil participaram desse evento que aconteceu em São Paulo e foi uma oportunidade que eu tive e que eu agradeço até hoje por ter tido essa possibilidade, né, de conhecer o Jim Collins e de passar 1 dia e meio com ele, entendendo o seu pensamento e entendendo as suas ideias. Porque elas são super atuais, elas continuam vivas e sendo úteis para mim enquanto investidor. Ele, nesse 1 dia e meio de treinamento, esse vídeo eu vou começar a fazer essa série, eu vou compartilhar com vocês alguns dos insights, algumas das ideias que o Jim Collins apresentou para nós nesse evento que eu participei, né, nesse curso. Mas basicamente eu queria começar o vídeo de hoje fazendo uma introdução a essa oportunidade que eu tive, esse curso que o Jim Collins fez, onde ele destacou os seguintes pontos. Ele disse o seguinte: nosso trabalho sempre começa como uma pergunta, então é preciso aprender a fazer as perguntas certas, né? Porque todo o nosso trabalho começa com uma pergunta. E na época desse curso ele disse, a gente queria entender o que fazia uma empresa ser excelente e duradoura. O que fazia uma empresa ser excelente e duradoura, uma empresa ter 3 décadas de vida, 4 décadas, 5 décadas, 10 décadas de vida. O que fazia uma empresa sobreviver ao longo do tempo? E por que outras que também tinham performado bem ao longo do tempo, de repente iniciavam uma trajetória de declínio? Essa era uma questão que ele estava ansioso para encontrar as respostas. E aí ele disse que o ponto de partida do trabalho dele foi em 1965, um ano em que foi publicada pela primeira vez a lista da revista Fortune com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essa foi a base da pesquisa dele. Já haviam sido listadas na revista Fortune mais de 1.435 empresas. Ele queria identificar quais eram as empresas duradouras dessa lista de 500 maiores empresas anual que era publicada pela revista Fortune, e entender o porquê que essas empresas, algumas dessas empresas conseguiam se perpetuar e outras simplesmente caíam, ruíam, né, após de um certo tempo. Então ele disse, buscamos empresas com um padrão pré-definido, empresas com crescimento de 3 vezes a média do mercado, resultado consistente nesse patamar por pelo menos 15 anos, né? Resultados excelentes e duradouros, precedidos por um período constante de resultado dentro da média do mercado. Ao depurarmos as empresas que atendiam essas condições, chegamos a 11 empresas e separamos mais 17 para um grupo de comparação. Eram empresas similares que poderiam ter tido sucesso semelhante, mas não conseguiram. Algumas empresas que podem ser consideradas excelentes foram deixadas de fora, por não terem um período de normalidade antecedendo uma fase de crescimento substancial, expressivo. Na verdade, já vinham apresentando uma tendência contínua de crescimento quando consideramos o período de pesquisa. Reunimos os dados e analisamos para construir o nosso diagnóstico. Não estudamos o sucesso, isso é muito perigoso. Não estudamos o sucesso, isso é muito perigoso. É importante comparar o que dá certo com o que não dá, para descobrir o que houve de diferente. Comparar o que dá certo com o que não dá, para verificar o que houve de diferente. E aí, nesse estudo, nessa apresentação que ele fez, ele identificou que havia um conjunto de empresas que, embora pudessem ser consideradas empresas muito positivas, muito grandes, elas entravam num processo de decadência. E isso chamava a atenção, e aí ele começou a dar esses seguintes insights. Uma grande empresa, ela não surge das circunstâncias. Na verdade, ela decorre das suas escolhas e da sua disciplina.
Uma grande empresa não surge das circunstâncias, ela decorre das escolhas e da disciplina. Assim como um país, o país ele precisa ter grandes empresas e um governo competente e uma organização social bem estruturada. Nas nossas pesquisas, vimos grandes empresas desaparecerem. Isso é uma possibilidade real para todas as organizações. Qualquer um pode cair e a maioria, cedo ou tarde, cairá. Qualquer um pode cair e a maioria, cedo ou tarde, cairá. O fato de você triunfar, sobreviver ou morrer depende mais do que você faz a si mesmo do que daquilo que o mundo faz a você. Então veja, é o que você faz a si mesmo que vai significar a sua sobrevivência ou não, né? O processo destrutivo das organizações, muitas vezes, tal qual uma doença grave, é silencioso. Não percebemos sinais claros do que está ocorrendo. Muitas grandes empresas, assim como as pessoas, podem aparentar uma ótima saúde, um ótimo desempenho, mas tem um processo silencioso de degeneração, de degradação, que vai corroendo a organização e, embora isso não seja visto por ninguém, nem externamente, nem muitas vezes se dê conta internamente do que está acontecendo. O declínio pode ser identificado. O declínio pode ser revertido. O declínio pode ser evitado. O que leva ao declínio? São 5 estágios. O sucesso produz excesso de confiança. O crescimento passa a ser indisciplinado. Há uma negação dos riscos. Há uma luta desesperada pela salvação. E, finalmente, ocorre a entrega, a relevância ou a morte. Essas são as fases do declínio. E observe, se toda empresa pode quebrar, faz sentido a gente aqui olhar alguns exemplos, né, expressivos de empresas que desapareceram ou que foram condenadas à irrelevância recentemente. Nos Estados Unidos, nós temos a história da Kodak, que foi uma gigante americana nessa área de fotografia, e ela quase desapareceu. Está tentando se reinventar ainda, né? Procurem depois algumas informações sobre a Kodak que vocês vão ver o que eu estou falando. Outra empresa, essa desapareceu, a Enron. A Enron era uma das grandes empresas americanas, se envolveu com fraudes contábeis e foi extinta, foi finalizada. A Arthur Andersen, que assinou os balanços fraudados pela Enron, também desapareceu enquanto empresa de auditoria. Está tentando se reinventar agora como consultoria na área de tributos, mas enquanto empresa de auditoria desapareceu. No Brasil, a gente tem o caso da Oi, que foi um gigante no passado, foi uma das campeãs nacionais, ainda na época do governo do PT, e que em 2017 entrou em recuperação judicial para não falir, porque estava à beira da falência. Então veja, grandes empresas correndo riscos de vida. Petrobras. A Petrobras, ela correu riscos sérios de falir. Aí vocês poderiam me dizer, mas a Petrobras é uma estatal, o governo jamais deixaria ela falir. É verdade. Nesse sentido, quem pagaria a conta seríamos nós, né? Com os nossos impostos para salvar a Petrobras. Mas veja vocês que se fosse uma empresa privada, a Petrobras ficou na antessala de uma recuperação judicial. Só não entrou na recuperação judicial porque era uma estatal e tinha o pai governo para tentar salvá-la após toda a degradação que foi denunciada, que acontecia dentro da Petrobras nos anos aí, recentes, né? Então veja, toda empresa pode desaparecer. E aí, o que é importante a gente observar nesse primeiro vídeo que a gente está falando sobre o Jim Collins, né? A gente falar um pouco sobre esses 5 estágios do declínio. O estágio 1, o excesso de confiança decorre do sucesso. Você tem sucesso e fica envaidecido, fica orgulhoso. Isso sobe a cabeça. Você começa a se achar imortal. Você começa a se achar o melhor. Você começa a se achar
a última bolacha do pacote, entendeu? Isso os gregos na antiguidade chamavam de ubris, né? A ubris, no grego, era esse excesso de confiança, esse orgulho, essa vaidade, que subia a um nível tal que tirava a razão das pessoas, tirava o discernimento, a capacidade de ter bom senso. E nas tragédias gregas, esse era o primeiro passo para a destruição. Então, inclusive, há uma expressão grega que diz assim: quando os deuses querem enlouquecer uma pessoa, tiram-lhe a razão, tiram-lhe a capacidade de compreensão, de discernimento. Muito bem. As empresas excelentes podem ver a si mesmas protegidas pelo sucesso. E o ímpeto acumulado pode levar um empreendimento adiante por algum tempo, mesmo que seus líderes tomem decisões ruins ou se tornem indisciplinados. Esse é o estágio 1 do declínio. Começa quando as pessoas se tornam arrogantes. As empresas também podem se tornar arrogantes, sentindo que têm direito ao sucesso e perdem de vista os fatores básicos que verdadeiramente criaram o sucesso da empresa. Se afastam das suas origens, se afastam dos seus valores. Quando a retórica do sucesso, temos sucesso porque fazemos essas coisas, substitui o profundo conhecimento e insight. Temos sucesso porque sabemos porque fazemos essas coisas específicas e em quais condições deixam de funcionar. O declínio provavelmente se seguirá. A sorte e o acaso desempenham um papel relevante em muitos resultados de sucesso. E os que deixam de reconhecer o papel que a sorte pode ter exercido em seu sucesso e dessa forma superestimam o próprio mérito e a capacidade, sucumbem ao excesso de confiança. Então esse é o primeiro estágio do declínio. Nós vamos falar sobre os 5 estágios do declínio. Esse é apenas o primeiro vídeo dessa série sobre o Jim Collins. É uma forma de compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado que eu tive, porque isso serve para mim analisar as empresas que eu vou investir. Finalizo esse vídeo dizendo: você quer ser um investidor de sucesso? Aprenda a gostar de ler, aprenda a estudar, porque sem estudo, sem leitura, você nunca será um investidor de sucesso. Você vai viver refém das recomendações de ações de corretoras, de bolsas ou pior, nas redes sociais. Fatalmente, você ficará entrando e saindo de diversas ações, performará muito mal no decorrer do tempo, provavelmente você perderá dinheiro, em especial nos momentos de grande pânico na Bolsa de Valores, onde a maioria das pessoas saem cometendo os erros em série e você vai ver então seu patrimônio desaparecer. Para que isso não aconteça, e eu já vi isso acontecer comigo e com milhares de pessoas, para que isso não aconteça, você precisa aprender a estudar, precisa gostar de ler, gostar de estudar e ter uma dedicação diária, de forma disciplinada, a adquirir conhecimentos. Então, eu criei esse canal também para lhe instigar a mudar de mentalidade. As pessoas são acostumadas a quererem coisas fáceis. Não existem atalhos para a riqueza. Existe dedicação, trabalho, busca de conhecimento. Essa série do Jim Collins é uma grande oportunidade para que você adquira mais conhecimentos e que dessa forma possa fazer boas escolhas e bons investimentos e assim alcançar sua independência financeira. É o meu presente de Natal antecipado para todos vocês. Compartilhar um pouco de um conhecimento extraordinário que me foi dado pela maior autoridade de gestão de negócios, de empresas, de liderança do mundo, Jim Collins. Um abraço e até a próxima. Tchau.